Boa tarde, crianças, bom dia! Como vão vocês? Paz seja convosco, amém? Então, como passaram o final de semana? Tudo bem? Glória a Deus! Vocês gostaram do último encontro com a Clarinha? Vocês viram como está ficando a nossa igreja? Graças a Deus, não é? Crianças, hoje nós vamos brincar. Clarinha hoje trouxe uma novidade para vocês. Vocês vão pedir a mamãe para ajudar vocês nessa brincadeira, tá bom? Nós vamos brincar de pergunta e resposta. A Clarinha trouxe 3 perguntinhas que vocês vão pesquisar junto com a mamãe para responder. Para ficar bem sabidinho aí das coisas da Bíblia, tá bom? Tem também uma brincadeira que se chama Enigma. Enigma é um mistério que a gente tem que descobrir. Então, vamos lá conhecer a brincadeira? Então vamos lá, chama a mamãe para ajudar você, tá bom? Perguntinha número 1. Quais os nomes dos pais de Jesus? Sara e Abraão, Adão e Eva, Maria e José ou Isaac e Rebeca? Perguntinha número 1. Quais são os nomes dos pais de Jesus? Primeiro, Sara e Abraão. Segundo, Adão e Eva. Terceiro, Maria e José. Ou quarto, que é Isaac e Rebeca? Perguntinha número 2. Qual foi a cidade que Jesus nasceu? Jerusalém, Canadá, Belém da Judeia ou Brasil? Perguntinha número 2. Em qual cidade Jesus nasceu? Primeiro, Jerusalém. Segundo, Canadá. Terceiro, Belém da Judeia. Ou quarto, Brasil? Terceira perguntinha. Como se chamava a esposa de Adão? Sara, Ruth, Eva ou Maria? Depois que responder as 3 perguntinhas, vocês vão desvendar este enigma aí, ó. O que foi que Jesus transformou em vinho? Vocês vão trocar os números pelas letrinhas e vão descobrir. Amém? Boa brincadeira, bom aprendizado e um beijinho no coração. E lá no final, depois que vocês fizerem tudo, vocês vão poder conferir as respostas, ok? Pois bem, só que agora nós vamos orar primeiro e depois nós vamos ouvir mais uma linda história da palavra de Deus. A parábola do semeador. Nós vamos ouvir a história do semeador e da semente. Vocês sabem o que é um semeador? É uma pessoa que planta sementes, que planta lavoura, agricultura, né? Que faz plantações através da sementinha. Aquela sementinha, ela cai na terra, brota formando uma nova plantinha, não é? Mas lá na Bíblia, na palavra de Deus, tem uma história do semeador que Jesus contou para os seus discípulos, para ensinar aos discípulos algo do reino de Deus. E aí a Clarinha vai hoje contar essas histórias para vocês, amém? Glória a Deus! Vamos orar? Nós vamos fazer a nossa oração do Pai Nosso com os nossos amiguinhos lá de oração. Então coloque a mãozinha no seu coração, feche os olhinhos e vamos orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém.
Nós vamos ouvir essa linda história que a Clarinha trouxe. Daqui a pouco a Clarinha volta. O semeador e a semente. Vendo um barco próximo, Jesus subiu a bordo. Agora ele podia ver as pessoas e elas poderiam ver e ouvi-lo. Jesus então começou a contar parábolas. O que são parábolas, crianças? São histórias sobre coisas comuns, coisas que a gente já ouviu falar, que ensinam as pessoas a respeito de Deus. As pessoas contam histórias assim de coisas que a gente conhece para a gente comparar essas histórias com as histórias de Deus, ok? Então Jesus contou uma história de um semeador que espalhava sementes pelo campo. A história de Jesus era como uma imagem em palavras. As pessoas podiam imaginar o semeador trabalhando, eles tinham visto aquilo muitas vezes. Então, crianças, Jesus usou a história de um semeador, de uma pessoa que planta nos campos, né? Que é uma coisa que aquelas pessoas todas conheciam, já tinham visto. E aí, usando a história desse semeador, deste plantador, ele ia contar uma história de forma que todos iam entender o que ele realmente queria dizer através da história do semeador. Algumas das sementes espalhadas caíram pelo caminho. O que aconteceu? Os pássaros rapidamente desceram e comeram aquelas sementes. Outras sementes caíram entre as pedras que tinham ali no campo, onde tinha pouca terra. O que aconteceu? Elas rapidamente se transformaram em plantas insignificantes, pequenininhas. Não cresceram muito, porque tinha pouca terra, não é verdade? Veio o sol bem quente e logo queimou aquelas plantinhas, porque elas não tinham raízes no solo tão rasinho. Outras sementes tinham se enraizado, sabe onde? No meio de um monte de espinhos. Então vocês acham, crianças, que uma sementinha que nasce no meio de um monte de espinhos, ela vai crescer e ficar bonita? Pois é, elas não produziam grãozinhos. Os espinhos que estavam ao redor das plantinhas, elas tampavam a luz do sol e a chuva que era necessária para aquela plantinha crescer. E aí, o resto das sementes que o semeador tinha caíram numa terra muito boa. Aí, conforme o tempo foi passando, os brotinhos tornaram-se plantas saudáveis, grandes, tendo muitos grãos. E o fazendeiro, o semeador, ele ficou muito contente. Então, no final dessa história que Jesus contou, os discípulos perguntaram para ele: Senhor, por que ensina usando parábolas, né? Usando essas histórias? Jesus, ele dizia através de parábolas para ajudar as pessoas a entenderem sobre Deus, se elas realmente o amam. Pessoas que não amam a Deus não iam conseguir entender essas parábolas. Jesus, então, ele explicou essa parábola, essa história para os discípulos. Ele disse que a sementinha é a palavra de Deus. A semente no caminho, ela é como uma pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não consegue entender. Sabe por quê? Porque o diabo faz com que elas esqueçam o que Jesus diz. Algumas pessoas recebem rapidamente a palavra de Deus. Elas ouvem e elas entendem. Essas pessoas são como aquelas sementinhas lá que cresceram no solo com pouquinho só de terra.
Por quê? Assim que alguém fala mal, faz gozação do amor a Deus ou torna a vida dessa pessoa difícil, sabe o que acontece? Uma coisa muito triste acontece. Essas pessoas que rapidamente começaram a seguir Jesus, sabe o que acontece? Elas voltam atrás e param de obedecer a palavra de Deus. Não pode, não é, crianças, parar de obedecer a Deus, não. Elas não querem pagar o preço de seguir a Deus. Como é triste, eles querem agradar os amigos ao invés de agradar a Deus. Você, criança, quem vocês acham que a gente deve agradar primeiro? A Deus ou os nossos amiguinhos? Os espinhos da parábola, lá da história do semeador, são como as preocupações do mundo, o amor ao dinheiro que algumas pessoas têm. Elas estão tão preocupadas em ganhar mais dinheiro e outras coisas, que acabam deixando Deus de fora das suas vidas. Mas a semente que caiu em boa terra, deu boa colheita, ela é como a palavra de Deus que entrou nos corações e mudou a vida das pessoas. Essas pessoas, elas servem a Deus, elas honram a Deus, elas seguem, praticam, obedecem a palavra de Deus. A multidão não queria deixar Jesus. Muitas pessoas o seguiram e agradeceram por este ensinamento. A parábola de Jesus ajudou essas pessoas a entenderem como devem fazer para obedecer a Deus. Amém, crianças? Então, olha só, Jesus, como Filho de Deus, ele usava muitas histórias para fazer as pessoas entenderem as coisas de Deus. Histórias comuns, fáceis delas entenderem, mas somente iriam entender essas histórias aquelas pessoas que amavam a Deus e queriam conhecer mais. Então, queridos, essa é a nossa historinha de hoje. Amém? Que vocês sejam criancinhas inteligentes, criancinhas com o coração voltado para a palavra de Deus, com os corações obedientes a Deus, como aquela terra boa que a semente caiu e nasceu uma linda plantinha. Amém? Beijo da Clarinha. Voltei, crianças! Então, gostaram? É maravilhosa a história, não é? Pois é, a Clarinha hoje veio ensinar para vocês a importância de ter um bom coração. O nosso coração, ele tem que ser como essa terra boa, que é a sementinha, onde a palavra de Deus, que é a semente, ela cai no nosso coraçãozinho, e se o nosso coraçãozinho for igual àquela terra boa, a palavra de Deus, ela vai crescer e multiplicar dentro de nós. Amém? Então a Clarinha deseja que o seu coraçãozinho seja uma terra boa, onde a palavrinha de Deus vai cair e vai crescer. Amém, crianças? Vamos cantar a musiquinha antes de terminar? Vocês gostaram daquela musiquinha, da vida boa, lembra? A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa. Lembra? Vamos lembrar dessa musiquinha? Foi muito legal. Muitas crianças dizem que gostaram dessa musiquinha. Então, a Clarinha vai se despedir por aqui e nós vamos dar tchau. Até semana que vem, curtindo essa musiquinha, ok? Beijo, beijo, beijo! Eu abro a minha janela, eu vejo tanta coisa bela. O céu, o sol, os passarinhos, um casal idoso bem juntinho. Eu vejo a menina lendo e seu irmão ali correndo. E perto amigos jogando bola, do outro lado gente indo pra escola.
A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa. Estou aqui para amar, pra sorrir e pra cantar. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa. Estou aqui para amar, pra sorrir e pra cantar. Eu abro a minha janela, eu vejo tanta coisa bela. Família rindo, fazendo selfie e orando a Deus. Um jovem agradece, e mesmo quando estou sofrendo, com Deus então vou entendendo que sempre posso ajudar e sempre há razão pra amar. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa. Estou aqui para amar, pra sorrir e pra cantar. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa. Estou aqui para amar, pra sorrir e pra cantar. Oh, 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 minha vida é uma viagem para o céu. Sou feliz pois vou me encontrar com o meu Deus.